Está no ar mais um Simplifica Professor, o nosso ponto de encontro com a educação. Aqui recebemos dicas de professores para ajudar você, estudante, vestibulando e concurseiro. Aliás, como disse o grande filósofo grego Aristóteles, a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Dentro dos temas mais recorrentes atualmente, o que o senhor recomendaria para um estudo mais aprofundado? Como eu posso aprofundar o meu conhecimento sobre os povos indígenas do Brasil e o impacto da degradação do meio ambiente sobre eles? Qual seria a sua maior solução para a degradação do meio ambiente? Olá, galerinha. Sou o professor José Aguinaldo Barbosa. Estou feliz em estar participando desse programa Simplifica, um programa novo em que o objetivo nosso é auxiliar vocês aí nos seus estudos para prestar concursos, também referente ao Enem, as provas do Enem e outros concursos mais que vocês vão enfrentar aí na vida de vocês. Espero poder colaborar e muito com vocês nesse segmento, e a gente vai seguindo aí de maneira a facilitar a vida de vocês nessa rotina de vocês de estudo, que tem que ser uma rotina bem consciente. Vocês não podem desanimar nunca e tem que estar sempre focado. A matéria de história, vocês precisam sempre estar contextualizando o que aconteceu com o passar dos anos. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Vocês precisam focar. Às vezes a gente fica pensando muito em questão de datas. Você precisa só contextualizar no dia a dia e focar nos estudos diários. Bom, nós tivemos algumas questões formuladas. Por exemplo, professor, você tem algumas ideias de solução para a degradação do meio ambiente? Essa questão do meio ambiente, nós sabemos que ela vem caindo muito em vestibulares. Bom, pessoal, essa situação nós temos que contextualizar desde os primórdios. Nós temos que ver o contexto Brasil e também contexto mundial. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conscientização. Conscientização do nosso dia a dia. Bom, eu vou fazer uma redação e dentro dessa redação eu preciso explicar paulatinamente o que acontece com o nosso meio ambiente. Bom, então vamos lá. Em nível de Brasil, lembrando sempre que a outra questão que vai entrar é sobre a questão indigenista no Brasil. Vamos contextualizar então. Essa situação, em nível de Brasil, nós vamos remontar o descobrimento do Brasil. Logo nos primeiros anos, o Brasil esteve numa situação de relativamente abandono. Então, os primeiros portugueses que chegaram encontraram o Brasil, mas deram os primeiros nomes, conforme nós já sabemos, e aí o Brasil ficou tipo em stand-by. Depois de 1530, começaram as primeiras atividades dos nossos colonizadores. E essas atividades foram relativas ao pau-brasil. Então, remontando historicamente, o pau-brasil já se notifica que o início dessa degradação do nosso meio ambiente. Bom, eu falei a questão da conscientização. Então nós vamos trazer até os dias atuais. Então, pessoal, com relação a essa questão, ingressamos logo em seguida no ciclo da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar no Brasil, ela trouxe muita devastação. Apesar dela ter começado no nosso litoral brasileiro somente, utilizou a mão de obra escrava
e aconteceu muito a questão de queimadas. Então você já está entendendo que nós iniciamos com a questão do pau-brasil, trazemos para a questão da cana-de-açúcar, então não havia o que? O revezamento da terra. Então plantava-se. Nós podemos dizer assim, as palhas da cana-de-açúcar iam sendo queimadas. Então não tinha nenhuma ideia, né? Não tinha nenhuma ideia de conscientização, utilização da mão de obra escrava. Depois, muito rapidamente, nós vamos ter mais tempos para entrar nesse conteúdo em outras aulas. Mas então, passando o ciclo da cana-de-açúcar, veio o ciclo do quê? O ciclo do ouro. Da questão ambiental já houve um outro progresso. Tá? Nós vamos contextualizar a situação dos bandeirantes no nosso país, né? A questão do bandeirantismo. E esses bandeirantes, pessoal, eles eram o quê? Eles eram expedições que eram expedições particulares. Então nós tivemos dois tipos de acesso ao nosso território. Você está vendo que essa questão da degradação do meio ambiente, ela já teve uma evolução? Então os bandeirantes eram expedições particulares, então eles iam em busca de quê? De ouro e outros metais preciosos. Com toda essa contextualização, para a retirada do ouro e desses minerais, o que eles faziam? Utilizavam dois tipos de mineração. Uma mineração que era chamada, a mineração que eles retiravam esse ouro dos rios mesmos, né? Usavam abateias para peneirar esse ouro e também usavam o quê? Num segundo estágio, eles utilizavam a questão das perfurações, né? Para a retirada desse ouro, então, e eles tinham que desmatar para localizar essas jazidas de ouro e precisavam desmatar. E cada local que eles chegavam, eles criavam uma nova cidade. Temos então o quê? O surgimento das cidades, começando como aldeias e evoluindo para as cidades. Clássico, as cidades de Ouro Preto, de Mariana, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e outras cidades históricas. Então, até agora a degradação continuou. Depois, o outro estágio que foi a questão também na parte da agricultura, mas a exploração do café, plantio de café. Então, a sociedade que existia aqui no nosso Brasil era a sociedade majoritariamente negra e começaram a vir os europeus para o Brasil, para que eles tinham dois objetivos. Um objetivo era o branqueamento da população, né, porque era uma população negra com branqueamento. Essa população temos várias teorias que agora nós não vamos entrar nesse assunto, mas em outras aulas nós vamos continuar. Então, objetivo de branqueamento da população e para trabalhar nas lavouras. Observe, as queimadas estavam sempre acontecendo. Não existiam outras situações, queimadas, devastação e queimada. Então, evoluiu no ciclo do café. Então, essa questão de degradação do meio ambiente. Continuando, eu fiz alguns outros apontamentos aqui em relação a essa questão. Para a gente poder conseguir solucionar essa questão, nós temos que fazer alguns apontamentos. O Estado brasileiro precisa modificar, fazer alguma modificação em relação a legislações. Sendo que essas legislações elas precisam estar hoje dentro de um contexto mundial atreladas a essa persecução, né? A essa perseguição de um meio ambiente melhor, de modo que essas legislações possam estar sempre condizentes com a população, porque nós temos uma coisa importante, nós conciliarmos o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Então, assim, o Estado brasileiro, através do nosso Congresso, precisa estabelecer leis para mitigar, né, toda essa situação de exploração. Lembrando, pessoal, o Brasil é o berço mundial nessa questão agrícola. Então, assim, 1/3 da população mundial
ela é alimentada com a nossa agricultura. Então nós sabemos, então nós fomos remontar com essa questão do bandeirantismo, o crescimento das cidades, a evolução em todo esse contexto, traz para nós a situação do nosso índio brasileiro. Imagina, tudo isso aqui era do índio. E aí ele foi sendo jogado para as regiões mais remotas. E a agricultura foi crescendo. As queimadas foram aumentando. Então o nosso meio ambiente, ele quase que não aguenta mais. Por quê? Porque ele precisa de legislações que favoreçam essa questão. Além, pessoal, de propagandas, né, o governo precisa investir em propagandas. Nós temos que pensar assim, você vai fazer a redação, você tem que conhecer o contexto histórico para você evoluir também na sua redação. Então você já está conhecendo o contexto histórico, da evolução dessa questão do meio ambiente, e aí nós estamos falando dessa questão do governo. E o governo precisa fiscalizar, né, através dos órgãos, dos seus órgãos competentes. Hoje, nós sabemos que essa questão de fiscalização remota, ela está muito desenvolvida. Então o Brasil precisa também se cercar e utilizar essa questão do monitoramento via satélite. Porque o governo fiscalizando, fazendo monitoramento e a gente diminuindo essa questão das queimadas, nós já vamos ter uma grande redução. Preservação dos nossos mananciais. Então, apesar do Brasil já estar, nós estamos seguindo algumas orientações dentro do que a Organização das Nações Unidas nos cobra, dentro do que os outros países nos cobram, a gente precisa fazer essa lição de casa em relação aos nossos mananciais que precisam ser preservados. Falamos a questão das queimadas, a extração mineral. Então, a questão da extração dos minerais começou com o ouro, com as pedras preciosas, e hoje, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o maior produtor de ferro do mundo. Então, o que acontece? Para explorar o ferro, a gente precisa do quê? De muita água. Então, esse minério é retirado, né, retirado do solo, constrói-se barragens, como aquela que rompeu na região, de novo, de Minas Gerais, barragem de Brumadinho. Todos esses rejeitos de minérios foram jogados para rios que foram contaminados, pessoas morreram, e o Estado, assim, ele precisa fazer essa fiscalização para que o meio ambiente não sofra degradação e para as nossas gerações futuras também permanecerem uma vida saudável. Nós precisamos investir em energias renováveis, energia eólica, que é a energia através dos ventos, a energia solar, aquelas placas fotovoltaicas. O Brasil é um país enorme, então nós temos espaço para a gente fazer a colocação dessas placas, investir na energia eólica. A nossa parte banhada pelo Oceano Atlântico é enorme, então a gente tem recursos. O nosso país é um país maravilhoso. Nós temos o quê? Nós temos muito espaço, o país não tem muitas montanhas. Então, de norte a sul, a gente consegue desenvolver essa questão da agricultura. A questão que a gente tem que acabar é a questão das termoelétricas. Então, o que são as termoelétricas? São aquelas usinas que utilizam o carvão mineral para gerar energia. Então, vocês podem ver, o nosso governo vira e mexe, ele está pegando e utilizando ligando essas termoelétricas. Ouçam aí durante a imprensa o pessoal falando, olha, agora serão ligadas as termoelétricas. A energia, o custo de energia vai aumenta muito. Nossas contas de energias ficam exorbitantes. Então, também a gente tem que acabar com essa questão de termoelétricas. E, pessoal, resumir o consumismo.
consumismo desenfreado. Nós vivemos, o nosso mundo vive um consumismo de uma maneira exacerbada. Nós temos que acabar com isso, nós temos que reduzir essa questão. Então, assim, vocês entenderam, né? Essa questão, você pega o contexto histórico, questão indígena, a mão de obra que foi utilizada, tudo contextualizando com essa questão da preservação ambiental. Então, a ideia de preservação, como foi perguntado, ideia sobre solução para a degradação do meio ambiente. Tem aí várias ideias para você desenvolver na sua redação e para você, quando você estiver fazendo a prova, colocar nas assertivas corretas algo nesse sentido. Vai estar sempre puxando para essa maneira aí. Então, nós temos outras perguntas aqui que foram feitas pelos alunos. Outra questão aqui, sobre os povos indígenas no Brasil e o impacto da degradação do meio ambiente sobre eles. Então tá bem fácil, né? Nós remontamos ao descobrimento, né? Trouxemos a questão de o europeu começar a explorar, já na exploração do pau-brasil, já começou a utilizar a mão de obra indígena. Continuou, iniciou também no ciclo do açúcar, o índio sendo utilizado. Então nós temos o quê? A utilização da mão de obra, o pau-brasil, na cana-de-açúcar. O índio perde o quê? O seu habitat, porque, pessoal, isso aqui, tudo aqui era dos indígenas. Então, o que foi acontecendo? O Brasil foi se formando o território brasileiro. Tá, uma coisa importantíssima, só fazendo um gancho para vocês, o Brasil, quando ele iniciou, estava dentro do Tratado de Tordesilhas. Então, a região era bem pouca, o território do Brasil. Então, esses bandeirantes, eles saem em busca de ouro e eles vão fundando vilas, o território brasileiro vai aumentando. Depois vem o ciclo do café também, os desmatamentos, as queimadas, toda essa situação acontecendo, o território vai aumentando. Depois, mais para frente, vocês vão ver que tem um ciclo da borracha, porque aí nós vamos contextualizar o fim dos anos 1800, início dos anos 1900, com essa migração desse povo para a região norte, em busca da borracha. Vocês podem ver, olha no pé de vocês aí agora, vocês estão utilizando borracha, pneu do carro, todos nós utilizamos borracha para tudo. Na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 45, aconteceu um fato. Esse fato foi a vinda do presidente dos Estados Unidos para conversar com Getúlio Vargas, para pedir para o Brasil produzir muita borracha, porque eles precisavam usar nos sapatos dos soldados, utilizar na construção dos submarinos. Então, borracha, o mundo precisava de borracha. Então, o presidente dos Estados Unidos veio até o Brasil e aí nós tivemos o nosso exército, soldado da borracha, pessoas que foram retiradas, saíram, migraram da região nordeste do Brasil para a região norte, região da Amazônia legal. Esse pessoal, então, o índio continuou sendo exprimido. Você imagina o indígena, a cada ciclo que acontecia, ele ia perdendo o seu território. Tem uma questão muito interessante, a questão de uma palavrinha chamada territorialidade. O que é territorialidade? Territorialidade tem a ver com o habitat do índio. Então, se você pegar um índio lá na Amazônia, por exemplo, e trouxer aqui para o estado de São Paulo, ele não vai ter uma vida, ele não vai conseguir viver, porque ele tem que viver lá dentro do seu habitat natural. Então, a territorialidade fala sobre a cultura. Então, ele só pode viver naquele local, porque ele já está acostumado à sua língua, à preservação de tudo. Imagina, ele foi empurrado para esses confins do Brasil. Bom, e depois de muitos anos que começaram a criar as legislações para favorecer a vida do índio. Então, a FUNAI é uma fundação que cuida como eu já disse antes, ela cuida dessa especificação de como que o índio é para preservação e controle da vida indígena no Brasil. Então, foi se desenvolvendo toda essa questão indigenista no Brasil. Para a atualidade, pode ser que caia também em algum concurso, está sendo discutido dentro de dois órgãos
dentro de dois poderes dentro do Brasil, uma questão indigenista, que é chamada de marco temporal. Então a nossa Constituição, ela foi promulgada em 1988. Então a legislação fala que os índios que moravam, os índios que as terras que eles utilizavam até aquele momento, ou as terras que eles estavam brigando, ou estava sendo discutido até aquele momento, 1988, essas terras seriam as terras que pertenceriam aos índios. Então já foi batido o martelo lá atrás. Só que por outras questões e muitas questões políticas também, o pessoal vê a necessidade de não bater o martelo nessa data. Então, esse marco temporal que já foi decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal, que o marco temporal não é a data da Constituição de 88, né? Não é essa data de 1988 que tem que ser discutida, mas e sim essa data pode retroagir. E aí, do outro lado, o Congresso Nacional já fala que tem que ser a Constituição. Então assim, o índio sempre teve vida difícil dentro do nosso país. Então, fazendo um retrospecto sobre a pergunta, né, sobre os povos indígenas, o impacto que a degradação do meio ambiente causa sobre ele, então a gente vê que eles estão com a carga muito grande em relação a essa questão. Ele está totalmente linkado, está totalmente voltado para essa questão. Vocês perguntaram também o que deve ser estudado, né, quais são os tópicos, o que vai cair nesses vestibulares, os fatos principais. Eu elenquei aqui a degradação do meio ambiente, conforme eu já falei, uma questão também muito pontual, a questão do racismo, que o racismo no brasileiro é uma coisa já estrutural. A gente vai discutir mais à frente sobre essa questão do racismo. Direitos humanos, olha, cai muito também, porque a gente vai contextualizar em nível mundial, a questão da fundação da Organização das Nações Unidas lá atrás, e o que é direitos humanos. Hoje em dia também tem muita discussão, muitas pessoas não sabem o que é a essência do direito humano, o que é isso. Nós vamos discutir mais para frente também. A invisibilidade do trabalho da mulher e suas mazelas na conquista do espaço público. A mulher, nós sabemos que elas têm os mesmos direitos legais do que os homens, e tem até alguns direitos a mais devido à sua situação de mulher. Então a gente tem que fazer uma discussão também bem acalorada. Nós vamos fazer em outras aulas também essa questão da mulher. Só abrindo um parênteses, pode ver aí na política quantas senadoras existem. No universo de 81 senadores, se tiver 10 senadoras é muito. Deputados, 513 deputados. Nós temos poucas mulheres também. E vamos buscar na sociedade também, vamos seguir nessa questão. Um outro assunto, as comunidades e os povos tradicionais do Brasil. Então a gente pode linkar a questão do negro e a questão do índio, que é um outro assunto também bacana de discutir, e a gente vai seguir discutindo com o passar do tempo. Agora, uma coisa que eu sempre falo para pessoas que nos assistem, nossos estudantes, né, que a primeira coisa que precisa fazer é contextualizar, fazer o contexto histórico. Uma outra coisa também que vocês têm que, com o tempo, já vão desde agora pensando, uma coisa chamada edital. Então todo concurso tem um edital. O edital vai falar que dia que vai ser a prova, o que vai cair, tudo certinho. Pegue o edital, você pegue lá um dia, pega um marca-texto e vai grifando tudo certinho, as datas, tudo que vai cair, o tipo de redação, se vai ser dissertação, mas aí é uma outra área de língua portuguesa que nós vamos discutir com nossos professores. Outra situação também, quando estiver lá na frente, você estiver no dia da prova, você vai com calma, com bastante tranquilidade, você vai dormir bem, ter uma noite bem dormida, bem tranquilinho. Na véspera, vai assistir série, vai fazer qualquer outra coisa, menos estudar. Na véspera não se estuda, tá? Vocês vão ficar bem calminhos para poder prestar o vestibular. No dia, dentro do que você vai estudar, dentro do edital, vai falar se você vai poder usar uma caneta esferográfica preta, se é azul,
Se puder usar lápis, eu sempre falo para o pessoal a questão do lápis. Vai pegar a prova, vai marcando. Você pega uma prova no dia, você vai destacando tudo certinho na prova, as palavras-chave, tudo bonitinho. Eu vou estar sempre falando isso aí nas nossas próximas aulas, mas eu peço para vocês estar sempre mentalizando essa questão. Então, nesse nosso primeiro bate-papo, eu acho que ficou legal e depois vocês também vão, através das perguntas, vão verificando se a aula está muito boa, se não está. A gente vai ajustando para vocês e eu espero assim que vocês tenham gostado da aula, vão estar sempre à disposição e espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Um beijo. Que aula produtiva, hein? Espero que, assim como eu, você tenha gostado. Não perca nenhum dos nossos próximos episódios. Estamos juntos nessa caminhada. Tchau e até o próximo programa.